A história do anjinho corre-mundo. O rei da Inglaterra manda ao sítio de Dona Benta um navio cheio de crianças. As conversas de Emília com o anjinho não tinham fim, e por mais que ela explicasse as coisas da terra, ele cada vez as entendia menos. Uma terrível embrulhada foi se formando em sua cabecinha. Enquanto isso, as duas velhas tratavam-lhe da asa quebrada, com ungüentos e emplastros. Emília não gostou daquilo. Se o anjinho sarar, disse ela, é bem possível que voe e fuja daqui como é. Não voa não, sossegou tia Anastácia, que tinha muita prática de criaturas que voam. Galinha, marrecos e patos. Corto a ponta de uma asa dele e quero ver. A presença do anjinho no sítio foi causa de muitas brigas, porque a boneca se considerava dona dele. Ela o descobrira, logo era seu. Daí os terríveis pegas com Pedrinho e Narizinho. Ela está monopolizando o anjo, vovó, queixava-se a menina. Não larga, atropela o dia inteiro o coitadinho com as tais filosofias da vida. Eu, se fosse a senhora, tomava o anjinho dela. Mas Dona Benta achava graça naquilo e ia deixando. A história do anjinho começou a correr mundo. Toda a gente das redondezas veio vê-lo. Os jornais deram notícia. O rádio e o telégrafo transmitiram essa notícia para todos os países. E de tal modo a novidade se espalhou que as crianças do mundo inteiro ficaram assanhadíssimas para conhecer o anjinho. Queriam a viva força vir ao sítio brincar com ele. Mas virem como? Se as crianças do mundo são milhões. Os pais e as mães explicavam aos filhos que era o maior dos absurdos pensar em semelhantes coisas. Acontece, porém, que quando uma criança quer vivamente uma coisa e não consegue dar de emagrecer, fica doentinha, cheia de bichas. E as crianças do mundo inteiro começaram a ficar doentinhas e lobriguentas, de tanto desejo de virem ao sítio. A situação tornou-se tão grave que o rei da Inglaterra, o presidente Roosevelt, o Futter da Alemanha, o Dulce da Itália, o imperador do Japão e o Negro, depois de muita discussão, ficou assentado que todas as crianças do mundo seriam levadas aos sítios de Dona Benta, mas por partes. Primeiro as de um país, depois as do outro e assim até o último. Para saber quais iriam primeiro, foi preciso tirar a sorte. O presidente Roosevelt escreveu o nome de cada país num pedacinho de papel e os botou, bem dobrados, dentro do chapéu de 2 bicos do imperador do Japão. Em seguida pediu ao Negros, que eram mais velhos, para tirar um. A sorte favoreceu as crianças da Inglaterra. Quando saiu nos jornais a notícia deste fato, foi um urra imenso do imperador britânico e uma choradeira ainda maior nos outros países. O rei da Inglaterra, então, mandou preparar um grande navio, cheio de doces, brinquedos e livros de figuras, e nele embarcou a criançada inglesa, sob as ordens de um dos seus melhores almirantes, o almirante Brown. Ele iria levá-los ao sítio de Dona Benta. Viva! 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 As crianças inglesas, no dia marcado para o embarque, encheu o enorme transatlântico Wonderland no maior algazarra e pinoteamento. Ficou aquilo que nem um enorme viveiro de periquitos louros. O pobre almirante levava as mãos aos ouvidos murmurando: será possível que esse barulho dure até chegarmos ao sítio de Dona Benta? Quase ficou doido o pobre homem, porque, como era a única gente agarrada de bordo, sem contar os marinheiros de tripulação, tinha de atender a tudo, apaziguar as terríveis brigas que cada instante surgiram, por causa de um doce maior que o outro ou de um livro de figuras que várias crianças queriam ver ao mesmo tempo. Felizmente não houve temporal durante a viagem, de modo que as crianças não enjoaram, chegando ao Brasil em perfeito estado. O momento da invasão do sítio de Dona Benta foi importante. A boa senhora não fora avisada, de modo que teve a maior surpresa de toda a sua longa vida, de mais de 60 anos. Estava Dona Benta na varanda, remendando umas meias furadas de Pedrinho, quando viu lá longe uma poeira na estrada. Nastácia! Gritou ela. Traga o meu binóculo. Estou vendo uma poeira muito esquisita lá longe. Será a boiada? A nega trouxe o binóculo. De nada valeu. Pedrinho havia tirado os vidros para fazer aquele célebre telescópio, com que espiou o dragão de São Jorge na lua. Dona Benta, que ignorava isso, olhou pelos canudos vazios e ficou na mesma. Minha vista está tão cansada que nem com esse binóculo, que é excelente, consegui chegar melhor. Não está vendo uma poeira, Nastácia? Estou sim, sinhá.
mas boi não é. Por este caminho nunca passa boiada. Coisas dos meninos. Sinhá vai ver alguma nova reinação com o tal pó do pirim-pipim. Eles não dormem. Nisto apareceu Narizinho, que estivera no pomar ensinando Flor nas Alturas, nome do anjo. Vovó! Gritou ela assanhadíssima. Vem vindo um bando enorme de crianças. Juro que souberam lá fora do nosso anjinho e veio brincar com ele. Credo! Exclamou tia Anastácia. Se aquilo tudo é criançada, onde vamos parar, sinhá? Cada um é uma fome, e onde vou arranjar bolinho para tanta fome? Nem uma barriga inteira de farinha dá para contentar metade do povaréu que vem vindo. Dona Benta começou a sentir palpitações do coração. Não se aflija, vovó, disse a menina. Havemos de dar um jeito. A senhora bem sabe que sabemos dar jeito a tudo. Disse e foi correndo conferenciar com Pedrinhos e Emília. Encontrou no alto da pitangueira, espiando a estrada. Estamos fritos, Narizinho, gritou o menino lá do galho. Vem vindo tal bando de crianças que, sem entenderem de nos furtar o anjo, não haverá meio de resistir. Furtam mesmo. Pedrinho desceu da árvore. A ideia de que a criançada de fora vinha raptar um anjinho encheu-o de apreensões. Criança, isoladas ainda passam, mas em bando são os bichos mais danadinhos do mundo. E agora, dizia ele, que havemos de fazer? Emília meteu o bedelho. Só há um jeito, disse ela, escondermos um anjinho na oca da figueira e vestirmos o visconde de anjo. Se a criança o raptar, raptará um anjo falso. O verdadeiro ficará aqui. Pedrinho e Narizinho entreolharam-se. Não está má a ideia da Emília, disse o menino. Tenho aquelas asas do gavião que o compadre Deodorico mandou outro dia. Temos a camisola nova que a vovó fez para a Emília. Com isso e mais algumas coisas faremos de Visconde um anjo bem regular. Mas o anjo tem asas brancas, objetou a menina. As do gavião são pintadinhas. Com farinha de trigo eu faço a de qualquer cor ficar branca como neve, resolveu Pedrinho. É isso, vamos, corre, Emília, e pegue o Visconde. E você, Narizinho, veja barbante para amarrar as asas e o resto. Não temos um minuto a perder. Nunca se viu no sítio correria tamanha. O anjinho verdadeiro, muito assustado, sem compreender coisa nenhuma, foi escondido por Pedrinho no oco da figueira. Fique aqui muito quietinho, não se mexa, não faça o menor barulho. Tenho medo deste escuro, disse ele. Aqui há ratos de asas. E lá há raptores que vêm vindo em bando enorme, antes ratos do que raptores. Fique quietinho, senão tudo está perdido. Largou seu bem no fundo do oco e voltou correndo. Narizinho já trouxera as asas do gavião, barbante e a camisola nova de Emília. Só faltava eu, Visconde. Depressa, Emília, gritou o menino. Ele está resistindo, respondeu de longe a boneca. Diz que não tem vocação para anjo. Trago a força, depressa, não há tempo a perder. Emília puxou pelo braço e eles me agarraram. As asas e polvilharam tudo com uma nuvem de farinha de trigo. Fiquei um anjo esquisitíssimo, mas anjo. Muito bem, disse Pedrinho, afastando-se para apreciar o efeito. Parece um fantasma. Agora vou pô-lo naquele galho de pitangueira. Assim todos poderão vê-lo e ninguém poderá pegá-lo, ficando embaixo. Fui tão enganchado numa fogueira de pitangueira onde fiquei, suspirando. Era impossível imaginar ser um anjo mais triste e cômico. As asas foram arrumadas com tanta pressa que uma logo pendeu. Não faz mal, disse Pedrinho. Todos sabem que o anjinho tem uma asa quebrada. Escute, Visconde, saiba comportar-se como um anjo, está entendendo? Cruze os braços no peito e quando as crianças chegarem, faça carinha de riso celestial, com os olhos erguidos, e não se meta a falar. Quem fala somos nós aqui embaixo. Narizinho, que subira a pitangueira, berrou lá de cima. Quase na porteira já, é hora de ir recebê-los. Pedrinho foi. Trepou a porta e ficou à espera. À frente do bando de crianças vinha o velho fardado, de grande chapéu de 2 bicos na cabeça. A criança parou. O velho adiantou-se, fez uma saudação e disse: Senhor, a notícia da viagem ao céu que os netos de Dona Benta fizeram chegou até nós, lá na Inglaterra, e Sua Majestade, o rei Eduardo VII, houve por bem permitir que as crianças inglesas, comandadas por mim, que sou almirante Brown, viesse visitar o anjo que a senhora marquesa de Rabicó trouxe lá da Via Láctea. Pedrinho correspondeu à saudação do almirante e disse: Temos muita honra em receber no sítio da vovó as crianças inglesas comandadas pelo ilustre almirante Brown.
Estamos, entretanto, muito receosos de que no meio de tanta criança havia alguns elementos perversos, que nos queiram fazer mal, raptando o anjinho. Em vista disso, resolvemos só dar entrada a essas crianças se por acaso o senhor almirante nos entregar um refém. Aquelas palavras, ditas em tom firme, aborreceram o velho almirante, que não havia pensado em semelhante hipótese. A sua desconfiança, senhor, disse ele, nos ofende. Os ingleses que trago são todos da mais fina educação. Sei disso, tornou Pedrinho, mas como pode o senhor almirante provar que entre eles não se acha oculto algum malfeitor? Eis porque resolvemos exigir um refém. Sei que isso queira significar a menor ofensa ao rei da Inglaterra, nem a vossa honra, nem a toda esta criançada. O almirante pensou por uns instantes e disse, muito bem, compreendo tudo e aceito as condições propostas. Eu mesmo ofereço-me. Ficarei na sala conversando com a sua excelentíssima avó, enquanto meu bandinho de criança se diverte no pomar. Perfeitamente, senhor almirante, disse Pedrinho. Está aceita a sua proposta. Vou abrir a porteira. Disse e, descendo da porteira, abriu-a. Podem entrar! Aquilo foi mesmo que erguer a portinhola de uma tulha de café bem cheia. Rolou criança para dentro do terreiro como rola um grão de café da tulha aberta. Lindas todas, de todos os louros possíveis e de um corado de maçã pêssego. Olhos azuis, pele alvíssima, como são lindas crianças inglesas. Para transformá-las em anjos, bastaria colar nas costas de cada uma delas 2 asinhas. Enquanto a onda de crianças inundava o terreiro, Narizinho, lá no pomar, me fazia as últimas recomendações, a mim, Visconde. E comporte-se, hein? Dizia ela. Mãos cruzadas no peito, olhos no céu, assim. E levante um pouco a asa esquerda, está muito caída, assim. Emília veio com um caixão vazio que colocou rente ao tronco da pintangueira. Para que isso, Emília? Indagou a menina. Para guardar os presentes, impossível que não traga muitos presentes. Ninguém visita um anjo com as mãos abanando. Lá no oco, o anjinho tremia de medo. Um dos tais ratos de asas viera pendurar-se bem sobre a sua cabeça. Mesmo assim, o anjinho não deu o menor grito, nem fez o menor movimento. Era obedientíssimo. Dona Benta estava na varanda, muito bonitona, no seu vestido preto de babados. Pedrinho conduziu-a para o almirante. Vovó, disse ele, tenho a honra de apresentar o senhor almirante Brown, que sua majestade, o rei da Inglaterra, mandou, comandando as crianças que morriam de vontade de brincar com o anjinho. O almirante concordou em ficar como refém, aí na sua sala. Dona Benta imperdigou-se toda e respondeu. Tenho imenso orgulho em conhecer vossa honra, senhor almirante Brown. Só não estou entendendo essa história de refém a que meu neto acaba de referir-se. Pedrinho explicou rapidamente que era uma garantia contra qualquer depredação que as crianças fizessem no sítio. Que absurdo, meu filho! Exclamou Dona Benta. Só me admiro de o almirante não ter se magoado com uma desconfiança dessa ordem. A honra altíssima que nos faz o rei da Inglaterra é maior com o que poderíamos sonhar. E se você, Pedrinho, mostrou desconfiança, a ponto de obrigar o almirante Brown a oferecer-se como refém, bem triste ideia ficará ele fazendo da nossa hospitalidade. Tudo isso é muito lindo, vovó, respondeu Pedrinho, mas a senhora bem sabe como são as crianças. Podem revoltar-se contra o almirante e nos furtar um anjinho. Ele é um e elas são muitas. O velho inglês sorriu. Se fosse assim, meu menino, não poderia haver exércitos no mundo nem esquadras. Os generais e almirantes que comandam exércitos e esquadras enormes não os mantêm na disciplina por meio da força física, sim da força moral. Com a força moral, um homem sozinho domina milhões. Ele é bobinho, almirante, explicou Dona Benta. Não faça caso do que disse. Vá entrando sem a menor cerimônia, porque esta casa é sua, e a criançada que vá com Pedrinho e brinque à vontade. Laranjas temos bastantes. O almirante subiu 6 degraus da varanda, com um chapéu de 2 bicos debaixo do braço. Apertou a mão de Dona Benta com tal força que ela fez uma careta. Queira sentar-se, senhor almirante, disse a boa velha, disfarçando a dor. E para dentro, Nastácia, veja depressa um cafezinho. Eu preferiria um uísque, minha senhora, murmurou o almirante que estava morto de sede, mas sede de inglês, dessas que só o uísque mata. Não havendo uísque na casa, Dona Benta fez sinal a Pedrinho para que mandasse buscar na venda do Elias Turco uma garrafa, e depois para o ilustre personagem. Creia, almirante, que essa sua visita em nada me espanta. E sabe por quê? Porque eu estou acostumado aos maiores prodígios do mundo.
O que acontece nesse sítio, meu Deus do céu, nem quero saber, almirante. No começo, está claro que muitos nós assustávamos, eu e tia Anastácia. Mas hoje, as aventuras dos meus netos não têm conta. Até pelo céu já andaram, pela Via Láctea, imagina. Eu sei disso, minha senhora. Os jornais de Londres tratavam do caso dos astrônomos que aqui estiveram em comissão, e com o saudoso rei Jorge V. Tive ensejo de conversar a respeito. Ele achava a Marquesa de Rabicó um serzinho muito interessante. Pobre rei Jorge, suspirou Dona Benta. Senti imensamente a morte sua. Que carga pesada não há de ser a do rei de um grande império. Eis uma vida que eu não invejo. Nem eu, ajudou o almirante. Prefiro comandar os meus cruzadores a reinar sobre o mundo. E a rainha viúva, como vai indo? Mais consoladinha já? Vai vivendo, minha senhora. O golpe foi terrível. Dona Benta suspirou. Não valemos nada nesta vida, almirante. Quando chega o nosso dia, o gancho da morte nos pesca, sejamos reis ou mendigos. Mas parece que está bem cansado, almirante. Mais que cansado, minha senhora. Estou meio morto. É então brincadeira uma viagem destas. Há de 2 semanas no mar, lidando com o carregamento de 1000 crianças. Realmente, eu aqui no sítio, com 2 netos apenas, às vezes me vejo doida. São 2 que valem por 2000. Tais as maluquices que inventam ou as reinações, como eles dizem. Mas não faça cerimônia, almirante. Tenho ali a minha redinha. Deite-se e tire um corte de sono. O almirante não esperou o segundo convite. Acomodou-se como pôde na redinha de Dona Benta e foi fechando os olhos. Quando tia Anastácia apareceu com a bandeja de café, ele roncava. Psiu, não acorde, sussurrou Dona Benta. O almirante está morto de canseira. Imagine que passou 2 semanas no mar lidando com 1000 crianças. Isso da Inglaterra até aqui. Credo! Exclamou a preta. Esses ingleses têm cada uma... Bem, disse seu Pedrinho que eles são excêntricos. Excêntrico, Anastácia, corrigiu Dona Benta. E a criançada? Como está se comportando lá no pomar? Não sei, sinhá, não espiei ainda. Não tenho coragem de espiar. Estou só imaginando os horrores.